Salve, salve, alegria, alegria, tudo bem com você? E com certeza você já deve ter escutado falar nos X-Men, não é mesmo? Os X-Men, na verdade, são uma história que gira em torno de um grupo de mutantes e que eles têm algumas mutações genéticas das mais variadas possíveis. E esse grupo de mutantes, comandados pelo professor Xavier, que são um grupo de mutantes do bem, eles querem viver normalmente em sociedade. Eles querem viver na sociedade como se fosse um ser humano comum, normal. Já você tem outro grupo de X-Men, comandados pelo Magneto, os X-Men do mal, que eles desejam destruir a sociedade, porque eles consideram que essa convivência pacífica entre homem e mutante, ela nunca acontecerá. Eles também acham que o homem ele é fraco, que os mutantes são fortes. Então eles desejam acabar com os X-Men dos bens e desejam também destruir o homem. E o homem, como fica no meio disso tudo? Nessa história, os homens eles têm uma divisão, porque alguns acreditam que os X-Men podem ser reintegrados ou integrados à sociedade, vivendo como uma pessoa normal, e já outros homens concordam com o Magneto, no sentido que não há como se ter uma convivência pacífica e desejam destruir todos os X-Men. Muitos têm medo dos X-Men e dos seus poderes, então eles veem muitas vezes os X-Men e não gostam dos X-Men mais por medo que sentem do que propriamente da questão moral de que os X-Men querem, na verdade, e vivendo em sociedade. E por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque no nosso encontro de hoje iremos trabalhar a inclusão escolar. Iremos trabalhar toda essa ideia que permeia muito várias áreas da educação, várias escolas, vários educadores. É uma das temáticas que mais vem caindo em concursos públicos, é sobre a questão da inclusão escolar, da educação especial, dos portadores de necessidades especiais e toda essa nossa história, nossa conversa. Para isso, a gente vai utilizar duas obras de uma autora chamada Rosita Edler Carvalho. Nós iremos utilizar quais obras dela? Um livro chamado Educação Inclusiva com os Pingos nos Is e um artigo, um texto chamado de Educação Exclusiva, do que estamos falando. Então, eu reli essas obras e fiz um resumo para você, para a gente trabalhar, para a gente debater, discutir melhor essa ideia de inclusão escolar na realidade brasileira, as nossas escolas públicas e particulares do Brasil. Então, para você que quer entender um pouco mais desse assunto e para você que deseja prestar um concurso público com essa temática, venha comigo que a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então, essa é a Rosita Edler Carvalho, para quem não conhece, e eu dividi esse encontro em três partes. Na primeira parte, a gente vai refletir sobre essa obra, Educação Inclusiva com os Pingos nos Is. Na segunda parte, a gente vai refletir sobre o texto Educação Exclusiva, do que estamos falando. E na terceira parte, nós iremos trabalhar 10 exercícios e rever e refletir esses exercícios para termos uma ideia de como anda a educação inclusiva na prática no Brasil. Então, nesse livro, Educação Inclusiva com os Pingos nos Is, a Rosita ela começa dizendo para nós o quê? Ela começa fazendo uma breve história da educação inclusiva ao longo de toda a história da humanidade. Então, ela começa lá na Antiguidade Primitiva dizendo o quê? Que toda a educação era uma educação voltada para todos, que todo o processo educacional, como era um processo muito arcaico, muito primitivo, professores eram alunos, alunos eram professores quase ao mesmo tempo, concomitantemente. A partir daí, ela parte para um pouco a ideia da educação clássica grega, que praticamente influenciou boa parte da antiguidade. A ideia da paideia, naquela educação integral que eu escrevi aqui para você, ela perpassa muito a ideia de que todos deveriam ser educados. Mas você que tem um conhecimento um pouco de Grécia Antiga, sabe que esse todos eram entre aspas, né? Então, por exemplo, os escravos, eles não eram considerados aptos para sofrerem um processo educacional. Então, quando a gente imagina aquela educação grega clássica antiga, imagina a ideia da paideia, dessa educação integral, a gente deve imaginar
como a democracia grega. Não eram todos que sofreriam ou participariam desse processo educativo. Depois, a Rosita passa um pouco pela Idade Média. E na Idade Média, se você não sabe, ou se você nunca estudou sobre isso, tenha ideia de que na Idade Média poucos eram aptos a estarem nas escolas. Para você ter uma ideia, de cada 10 homens da Idade Média, apenas 2 sabiam ler e escrever. E geralmente esses 2 eram monges ligados à Igreja Católica. Então nós vivemos na Idade Média também um período onde a educação não era para todos. Então esse processo de inclusão que a Rosita fala, ele deveria começar desde a Antiguidade Clássica, ou seja, desde a Antiguidade Clássica, parte da humanidade, parte das populações já eram excluídas do processo educativo, seja na Grécia Antiga, em Roma Antiga, perpassando até a Idade Média. O que acontece? A Rosita, num certo momento, ela chega nessa história da inclusão na Revolução Francesa. Todos nós sabemos que a Revolução Francesa, a partir do lema francês de igualdade, fraternidade, ela pregava uma participação maior da sociedade através do quê? Da Revolução Burguesa na política. Então, o que acontece? A partir da Revolução Francesa e dos ideais iluministas, a partir do positivismo, essa ideia de educação passa a valer para uma parte maior da população. Só que o único problema é que na Revolução Francesa, nesse período, a educação era muito ligada a poder. Então, o que eu escrevi para você aqui, ó, misturava-se poder e socialização, de acordo com a conveniência burguesa da época. As ideias revolucionárias francesas deram espaço a novos manifestos, como o positivismo, e que, por consequência, trouxe o otimismo pedagógico, à medida em que fundamentava-se nas mesmas oportunidades a todos, indistintamente, com um grande destaque de tratar-se do primeiro movimento, primeiro, ao longo de toda a história da humanidade, norteando a importância da escola para o processo de desenvolvimento que a humanidade haveria de alcançar dentro dos seus próprios limites e aptidões. Então, a Rosita deixa bem claro que ao longo da história da humanidade, a Revolução Francesa, o século XVIII, representou o primeiro momento em que a educação passou a ser vista como desenvolvedora da humanidade. E a partir dessa ideia, houve-se a tentativa de que mais pessoas conseguissem ter um processo de escolarização, o que não aconteceu nem na Antiguidade e nem na Era Medieval. Olha, aqui ela conta um pouco, a Rosita, sobre o tanto que o positivismo e essas ideias da Revolução Francesa e tudo que foi surgindo a partir do século XVIII influenciou um grande movimento no Brasil, que é o escolanovismo, que surgiu na década de 30, teve seu auge na década de 30, e na Escola Nova, a partir da influência do positivismo, de todas as ideias que nasceram na Revolução Francesa, sintetizou a ideia de se colocar o aluno no centro do processo educacional, através de uma escola ativa. Então, já na década de 30, Lourenço Filho, Anísio Teixeira, procuravam entender a escola a partir do olhar do aluno. É que como nesse período os holofotes saíssem dos professores e saíssem do ensino dos professores e se voltava para a aprendizagem do aluno. Tudo bem? Essa ideia perdura até hoje em algumas correntes teóricas sobre o assunto. Bom, nessa outra parte do livro, a Rosita começa a discutir o que seria educação inclusiva, no sentido geral. Olha o que ela diz. A educação inclusiva nada mais é do que a representatividade da inclusão da sociedade na escola, em um sentido bastante amplo, participativo e detalhadamente desenvolvido e planejado, tanto sobre o aspecto pedagógico como sobre o aspecto social propriamente dito. Então a Rosita ela começa a descortinar, a nos enxergar, a nos fazer enxergar por trás de uma cortina. Por quê?
Porque muitas vezes, quando falamos de educação inclusiva, a gente pensa logo da inclusão de portadores de necessidades especiais na escola. Não, a Rosita, ao longo de suas obras, tanto desses dois textos como de outros textos, de palestras, assim como vários educadores, assim como a Declaração de Salamanca, eles dizem muito, muito claro isso que o quê? Que educação inclusiva não é para portadores de necessidades especiais. Educação inclusiva é para todos nós. Então, todos nós temos direitos a uma educação de qualidade. Todos nós temos direitos a uma educação inclusiva. E essa educação inclusiva nada mais é do que a representatividade da inclusão da sociedade na escola. É como se fosse muito mais do que simplesmente uma inclusão pedagógica, uma inclusão escolar. É a própria inclusão da sociedade dentro da escola. Por quê? Porque todos temos a ideia de que sem escola não há qualidade, não há sistema que se desenvolva. Então, essa educação inclusiva é uma educação que passa ou vai além de simplesmente uma inclusão escolar, mas inclusão da vida, propriamente da sociedade, para que ela consiga se desenvolver. Olha o que ela fala aqui, que há um sentido aqui de educação escolar, de inclusão escolar, diretamente ligados a alunos com deficiência, que necessitam de educação especial, passando-os para a rede regular de ensino. Então, a Rosita chama várias vezes a nossa atenção do empobrecimento dessa discussão, de acharmos que educação inclusiva é a inclusão de portadores de necessidades especiais. Não, vai muito, mas muito além disso, tá? Então, ela fala aqui que nós devemos basear essa ideia também de inclusão escolar nos 4 pilares da Unesco, que é aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver, a viver junto. Ela fala que é salutar o entendimento dessa proposta, que fundamenta-se, dentre outros, na capacidade de professores e educadores com especializações genericamente considerados, a fim de propiciar a mesma aprendizagem, olha o que ela diz aqui que eu acho interessante, a qualquer aluno. Então, educação inclusiva é para todo mundo, é para mim, é para você, é para todo mundo, não é só para educadores ou para crianças ditas anormais. Seja ela portadora de necessidades especiais físicas, mentais, psicológicas ou não. Então, a primeira coisa que a gente deve entender sobre educação inclusiva não é educação, não é inclusão para portadores de necessidades especiais. Todos nós temos direitos à educação inclusiva e ela é uma educação que visa a própria inclusão da sociedade na escola. Depois, um pouco para frente na sua obra, a Rosita nos chama a atenção para o quê? Para o conceito de pré-conceito. Se você for parar para pensar, todos nós temos pré-conceitos. Todos nós estabelecemos um conceito antes. Por exemplo, se você chega numa sala de aula, se você é professor como eu, e você encontra no fundo da sala um aluno cheio de piercing, com várias tatuagens, com cabelo rosa, com piercing na cara inteira. Quando você bate o olho nesse aluno, é humano. É óbvio que você vai ter um pré-conceito. Você vai estabelecer um conceito antes de ele acontecer, antes de você conhecer. Com certeza você vai olhar e falar, nossa, meu Deus do céu, esse aluno vai me dar muito trabalho ao longo do ano. Tá. Só que o que acontece? Ao longo do ano, esse aluno pode se tornar, ou pode se mostrar como sendo o melhor aluno da sala. Então a Rosita nos chama a atenção para o quê? Para nós não valorarmos o nosso pré-conceito, ou seja, darmos valor a ele. Agora, que temos. Então, o que é valorar o preconceito? É você chegar na sala de aula e ver um sujeito desse e já falar assim, ele vai ser mau aluno. Então, você acaba indistintamente associando a ideia de que todo aluno com cabelo vermelho, piercing, tatuagem, vai ser um mau aluno. E não é por aí. Agora, você pode olhar e estabelecer ou ter um preconceito, mas não dar valor a isso. Não achar que isso vai ocorrer para todos na mesma situação. E a Rosita fala que a gente deve refletir muito sobre essa questão do preconceito. Por quê? Porque eles se demonstram os principais entraves, tá, para
a expansão dessa ideia de educação inclusiva no Brasil e no mundo. Olha o que ela diz. Essa, sem dúvida, é uma tarefa árdua, que deve ser alcançada gradativamente, aos poucos, à medida em que envolve valores pré-estipulados pela sociedade onde vivemos, que naturalmente acaba por conceituar o que é diferente daquilo tido como comumente visto ou aceitável. Ou seja, é a própria sociedade que exclui, porque ela vê o outro como diferente daquilo que ela considera normal. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, do conceito de beleza. Tá? Uma das mulheres mais belas que eu já vi é a Marilyn Monroe. E a Marilyn Monroe, por exemplo, ela era gordinha. Então, se a Marilyn Monroe fosse viver hoje, ela não era considerada, talvez não seria considerada um padrão de beleza, porque a sociedade dita que o padrão de beleza atual são mulheres magras e altas. Então, o preconceito, a Rosita fala que é uma coisa muito árdua de se combater, pensando na educação inclusiva, por quê? Porque são os próprios conceitos que a sociedade estabelece como normais. E fora esses conceitos, a sociedade tem a intenção, ou ela acaba excluindo. Tá? Olha o que ela fala. Esses entraves socioculturais acabam por atrapalhar ou retardar a evolução da inclusão, porque justamente são barreiras construídas a partir do padrão de exclusão, determinado pela própria coletividade, pela própria sociedade. Um pouco mais para frente, seguindo a obra, a Rosita fala também a relação de inclusão e exclusão social a partir do medo. Então ela fala sobre isso e eu lembro muito do Cortella, do filósofo Mário Sérgio Cortella, que ele diz o quê? Quando ele pensa sobre isso, ele costuma dizer que há 30, 40 anos atrás, quando a campainha da tua casa tocava, você ficava feliz. Você falava, nossa, que legal, chegou alguém em casa, deixa lá ver quem é, deixa eu ver quem está na porta. Hoje, você fica com medo. Se a campainha na sua casa toca 10 horas da noite, você não vai ficar feliz com uma visita que está chegando. Você vai ficar preocupado com medo de quem está chegando. Então, a Rosita fala que muitas vezes o medo também é um fator que dificulta a inclusão escolar. Um outro aspecto, ao que ela diz, a ser apreciado, que envolve a questão, é a exclusão social motivada pela insegurança que nos norteia no dia a dia. Por exemplo, você está andando 11 horas da noite, eu não sei, perto da sua casa. Dependendo, se você estiver num centro grande urbano, ou num grande centro urbano como São Paulo, você com certeza não vai estar às 11 horas da noite dando bobeira por aí. Mas imagina, há 30 anos atrás, se você encontrasse 10 horas da noite uma pessoa cruzando uma rua com você, você comeu, oi, tudo bem então? Hoje, se você está andando 10 horas da noite, você escuta passo, você fica com medo. E você encontra uma pessoa, por exemplo, de uma estética diferente da comum, à noite você vai ficar com medo. Então a Rosita trabalha essa ideia de que o medo também hoje é um fator que bloqueia muito a inclusão escolar. Sucessivos atos de vandalismo, violência e tragédias causam cada vez mais repugnância a todos, fazendo com que nos tranquemos dentro de nossas casas e deixemos de interagir entre nós mesmos. Essa exclusão intrínseca que criamos, inevitavelmente refletirá na educação inclusiva. Claro. A Rosita, nessa parte da obra, ela dita o quê? Ela diz quais são os requisitos para o sucesso de uma proposta de inclusão escolar. Vamos ler junto? Olha o que ela diz. Os sucessos, os requisitos para uma educação exclusiva escolar de sucesso são implementação através de estudo, desenvolvido minuciosamente com responsabilidade, ciência da necessidade da continuidade de alguns tipos de escolas especiais para determinados casos, que não devem ser radicalmente rotulados como excludentes. A PAI, a ECD. Então, existia, em vários momentos, vários boatos que os governos eles queriam acabar com a PAI, porque eles queriam pegar todas as crianças que estudam na PAI e jogar na rede pública. Tudo bem? Só que isso, para a Rosita, seria um erro, porque essas escolas elas têm
a necessidade de existirem ainda, porque elas têm o objetivo de trabalharem com casos de educação de portadores de necessidades especiais muito específicos. Outro requisito para um sucesso de uma educação inclusiva: interatividade das famílias e sociedade como um todo dentro do processo. Proporcionar especialização e curso de aperfeiçoamento aos professores, de modo que se mantenham constantemente atualizados. Melhores condições de trabalho e de salário de nossos professores. Investimentos em tecnologia a serviço da educação. Capacitação dos gestores da administração compartilhada e concretização de diálogos periódicos entre professores, gestores, sociedade, dentro e fora da escola. Então, essas são as pré-condições, os requisitos para que uma educação inclusiva tenha sucesso numa unidade escolar para a Rosita. Aqui, a Rosita ela reflete um pouco sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação especial. E ela pega ela focaliza muito aqui no artigo 5. Olha o que o artigo 5 diz. Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que, durante o processo educacional, apresentarem 1. Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento, que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em 2 grupos. Eu vou ler o item 2. Dificuldade de comunicação e sinalização, diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de linguagem e códigos aplicáveis. A Rosita diz que essa diretriz curricular nacional para a educação especial representa um avanço, porque ela conseguiu dividir em 2 grupos o quê? O primeiro grupo de educandos com necessidades educacionais especiais e o segundo grupo de educandos com dificuldade de comunicação. Então, ela quis dizer o quê? Que nem todo aluno que tem dificuldade de comunicação é um portador de necessidade especial. Então, por exemplo, cegos, surdos, mudos, esse grupo de aluno, eles não necessariamente têm algum déficit de aprendizagem. Simplesmente, eles têm um déficit de comunicação. Então, na verdade, o portador de necessidade especial não é toda esse tipo de aluno, não é todo esse tipo de pessoa. Então, a Rosita diz que essa diretriz curricular nacional, ela apresentou esse avanço, por entender que nem sempre a dificuldade de comunicação se remete a uma dificuldade de aprendizagem. Muito pelo contrário. Olha o que ela fala. O que ocorre também, de maneira geral, olha o que ela fala, é que muitos alunos que apresentam dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento não são portadores de deficiência, mas são assim percebidos por seus familiares e por educadores, tratados como alunos com defeito. A Rosita fala muito, e a gente repete muito, sobre a questão da hiperatividade. Hoje é muito comum nas escolas alunos serem tratados como hiperativos. Os alunos eles estão taxados como alunos hiperativos, mas na verdade eles não são hiperativos coisa nenhuma. Então a Rosita chama muita atenção porque que muitas vezes esses alunos eles não apresentam limitações ou dificuldades na aprendizagem, eles não são portadores de deficiência nenhuma. Simplesmente o problema está no próprio processo educativo. Nesse trecho, a Rosita vai refletir sobre o fracasso escolar. Ela diz o quê? Que boa parte dos professores e educadores já estão tendo a ideia de que o fracasso escolar ele não está alicerçado no desenvolvimento do aluno. Eles já estão começando a perceber que o fracasso escolar está fora do aluno. E eles dizem o quê? Que eles começam a tornar o seu projeto educativo, o seu trabalho, centralizado no aluno. E também apresentam estratégias que tornam a escola e vão apresentando estratégias que vão tornando a escola um espaço de convivência agradável, de construção de conhecimento para os alunos e também para a comunidade local. Por quê? Porque a Rosita diz que há 20, 30 anos atrás, todo fracasso escolar era quase atribuído responsabilidade a um aluno, responsabilizado ao aluno. A partir da ideia da universalização da escola, a partir de outros ideais, de um avanço do estudo dentro da pedagogia,
Hoje, vários educadores já estão tendo a ideia, já estão sabendo, já estão refletindo que o fracasso escolar não é atribuição do aluno, mas de fatores externos a ele, na maioria dos casos. Isso se dá através de atividades em grupo, que estimulam a pesquisa como estratégia de aprendizagem, programações para a formação continuada dos professores. Então, tudo isso, todas essas ideias pedagógicas, todo esse ideal pedagógico, ele vem se transformando e vem transformando a realidade escolar. Então, essa nova ideia, esse novo ato educacional, ele vem contribuindo para que essa ideia seja apagada, de que o fracasso escolar seja ligado somente ao desenvolvimento do aluno, como se o aluno fosse o único responsável pelo seu fracasso escolar. E por fim, nessa obra, a Rosita nos chama a atenção para uma coisa muito interessante, que é um conceito que a educação quase pegou emprestado da medicina, que é a questão da anamnese. O que seria essa anamnese? Muitas escolas elas vêm fazendo o processo, uma espécie de triagem desses alunos portadores de necessidades especiais quando eles entram na rede regular de ensino. Por exemplo, você já deve ter trabalhado em uma escola que, ao receber algum portador de necessidade especial, ele tenha vindo com um diagnóstico da PAI ou de qualquer outra instituição desse tipo. O que acontece? A Rosita ela chama muita atenção para que esse diagnóstico seja visto, revisto pelos educadores e gestores com muito cuidado. Por quê? Para não estigmatizar o aluno. É como se ela nos chamasse a atenção para que esse tipo de documento seja lido com muito discernimento, para que ele não se torne um estigma do aluno. Como se fosse assim, você recebe um diagnóstico de um aluno com necessidade especial na sua escola e você fala, nossa, tadinho, né? Olha só como ele é, tal. Então ela chama atenção para isso e que ela vê que vem acontecendo em muitas escolas. Olha o que ela escreve. Por consequência, vem a questão relacionada aos procedimentos avaliativos. Para dar seguimento a tais procedimentos, é necessário que o professor seja a par do diagnóstico médico-psicológico para esse efeito. O diagnóstico prévio para triar alunos é, contudo, uma barreira para a implementação da educação inclusiva. Muitas vezes, o fato de patologizar previamente o aluno funciona mais como uma barreira do que provar estigma. Então, ela fala o quê? Que essa ideia de patologizar o aluno, ele vem mais a contribuir para o processo de exclusão do que de inclusão dos nossos alunos em nossa rede pública ou privada. Agora, a gente vai entender um pouquinho o outro texto da Rosita, que é um texto que se chama Educação Inclusiva do que estamos falando. Então, todo o nosso encontro hoje é voltado para essa ideia de inclusão, a partir desses dois textos da Rosita, tá? Tigre dente de sabre. Então, a Rosita começa dizendo o quê? Na questão do respeito à diferença, mas ela levanta a bola para o quê? Para o que seria essa diferença? A Rosita fala que, de um lado, a expressão respeito à diferença, de um lado da moeda, na medida em que focaliza o sujeito significativamente diferente, deixa de enfatizar as normas e as práticas educativas que criam, mantêm ou reforçam a diferença. Então, ela chama muita atenção nessa questão do respeitar a diferença. Ela diz o quê? Quanto mais você pode falar em respeito à diferença, mais você alimenta a ideia da diferença. Mais você alimenta a ideia de que o outro é diferente, de que o outro é um mutante. Tá? De outro lado, o respeito às diferenças traz um rancho conservador e determinista, na medida em que este apelo pode influenciar a formação de um imaginário coletivo, na qual as pessoas, olha que ela fala, com diversidade biológica acentuada, estão e serão como são, sem que lhes seja possível evoluir, estando-nos a, portanto, respeitá-las, tolerá-las, e se você for levar isso à N potência, excluí-las como o nazismo fez na Alemanha. Tá? Então, isso é muito perigoso. A gente falar demais na diferença, a gente acaba reforçando que todos ou que alguns são diferentes, no sentido biológico, no caso que a Rosita está dizendo, tá? Outra coisa que eu acho muito legal de toda a obra da Rosita
é isso aqui. Ela pega um conceito emprestado do professor Plaisante, que é o quê? Antigamente, a Organização Mundial de Saúde, até a década de 90, se referia à deficiência como incapacidade, impedimento, desvantagem social, tá? Em relação às pessoas ou criança. Esse professor, em 2001, ele publica uma nova classificação de deficiência que eu achei bárbaro. Essa nova classificação ressalta o funcionamento global das pessoas, relacionando-os intimamente com os fatores contextuais que as cercam. Para falar em português e apertar a tecla SAP, ele está dizendo o quê? Que todos nós, ou grande maioria de nós, estamos em situações de deficiência. Então, tudo aquilo que não supriu a nossa necessidade foi uma deficiência. Você pode partir do exemplo quê? Que uma pessoa mais ou menos igual a outra, ou com uma necessidade especial, por exemplo, vamos falar mais rápido e mais prático, dois cegos. Um cego, de acordo com o ambiente em que ele viveu, com as necessidades que foram supridas a ele pode ter uma evolução maior do que o outro, de acordo com a realidade que o outro viveu, de acordo com a escola que ele viveu e com o contexto social que ele viveu. Então, o que esse autor, o Plaisante e a Rosita nos chamou a atenção? Dessa nova terminologia, pessoas em situações de deficiência. Por exemplo, se você estudou na oitava série, no nono ano, e lá você não sabia matemática direito, e você não soube ou não continua sabendo matemática direito, por exemplo, você estava em uma situação de deficiência que não foi suprida. Tá? Olha o que ela diz no final aqui. Ó. Fechando longo parênteses, creio que, de modo geral, os sujeitos da inclusão devem ser identificados dentre aqueles que não têm acesso aos bens e serviços históricos socialmente disponíveis. Infelizmente, estamos nos referindo a uma considerável parcela de nossa população. Ou seja, tudo em que a gente não teve acesso naquele momento de qualidade, éramos portadores de necessidades especiais. Tudo bem? Acho isso fantástico. Bom, agora a gente começa aqui propriamente no texto. Todas essas que a gente viu aqui eram introduções ao texto da Rosita. Aqui na apresentação ela diz o quê? Ela diz que vem mudando muito, a partir da Declaração de Salamanca, a questão da inclusão escolar. Então você tem aí alguns paralelos. A Rosita nos chama a atenção que você tem aqueles radicais, que são aquelas pessoas que acham que devem acabar com todas essas instituições que trabalham com portadores de necessidades educacionais especiais, eles devem ser jogados todos na rede pública ou na rede privada de ensino, na rede comum, na rede regular. E você tem outros radicais que falam o quê? Que todos esses portadores de necessidades especiais, essa educação inclusiva deve ocorrer nessas instituições. Então, de uma parte, você tem aqueles radicais que pregam que a APA e a ECD devem acabar, e todos devem ser jogados na rede regular, e você tem outros que pensam que eles devem ser tirados da rede regular e confinados nessas instituições. E a Rosita chama a atenção que você tem os moderados. O que os moderados pensam? Os moderados eles acham que essa questão da inclusão ela deve ocorrer progressivamente, que você jamais vai acabar com essas instituições que trabalham com necessidades especiais mais específicas, mas que esses alunos, com o tempo, devem ser integrados ou inseridos na rede regular de ensino. E a Declaração de Salamanca ela foi basicamente um salto na reflexão da inclusão escolar no Brasil e no mundo. Tá? Olha o que ele diz aqui, ó. Como processo contínuo, dialético e complexo, diz respeito a qualquer aluno que, por direito de cidadania, deve frequentar escolas de boa qualidade, onde aprenda a aprender, a fazer, a ser e onde participe ativamente. Isso é a Declaração de Salamanca dizendo o quê? Rechaçando a ideia de que educação inclusiva é só a educação inclusiva de gente portadora de necessidade especial, como vimos no início do nosso encontro. Então, isso é ratificado veementemente pela Declaração de Salamanca. Inclusão escolar é a inclusão de todos numa escola de boa qualidade.
Nessa parte do texto, a Rosita começa a refletir, mas no final, o que seria essa inclusão? A Rosita ela parte da ideia de que esse diálogo vem crescendo muito a partir da década de 90 aqui. E ela fala que isso deve ser entendido como um valor, que deve ser contínuo e em constante crescimento. Por quê? Ela diz o quê? Que muitas escolas acham que inclusão escolar é só você pegar a escola, preparar ela, fazer um banheiro para cadeirante, fazer uma rampa de acesso e acabou. A escola é uma escola que preza pela inclusão. Não. Ela fala que a inclusão deve ser um processo contínuo. Por quê? Porque muitas escolas vêm trazendo a questão da inclusão como algo burocrático, ou seja, as escolas vêm fazendo com que a escola se torne inclusiva a partir de uma data. Então, a partir do dia 2 de dezembro de 2016, a nossa escola será uma escola inclusiva. Teremos banheiro para deficiente físico, teremos rampa de acesso. Não é isso. Inclusão escolar para a Rosita, para boa parte dos educadores, não é você simplesmente adaptar a sua escola fisicamente para que esses portadores necessários frequentem. A inclusão é um processo contínuo de desenvolvimento e permanente em relação à inclusão de todos na escola. Olha o que ela diz, ó. Existem inúmeras de contraditórias formas de pensar e de agir no que se respeita à inclusão, particularmente no espaço escolar. Faça a polissemia da aplicação do termo, que tanto se diz respeito aos espaços onde ocorre, inclusão física, social, quanto aos sujeitos aos quais se refere, minorias étnicas, religiosas, desvantagens de pessoas, ou seja, inclusão não é incluir esse tipo de pessoas, é incluir todas as pessoas numa educação de qualidade, tá? Aqui, a Rosita trabalha um conceito de moralismo abstrato tirado por Eric Plaisant. Eu confesso que eu não conheço outro autor, mas eu gostei muito dessa ideia de moralismo abstrato, que é o quê? A Rosita trabalha muita ideia decorrente hoje em muitas escolas, que é o quê? É você incluir por um moralismo fajuto, mesquinho, banal. Ou seja, é como se você incluísse, porque se deve incluir alunos com portadores de necessidades especiais ou outros tipos de alunos, e não há uma reflexão profunda nisso. É como se fosse um aspecto moral, só que mesquinho, abstrato. Ai, tadinho, nós precisamos incluir, como se você tivesse que suportar ou tolerar aquele aluno em sua escola. Olha o que ela fala, ó. Tais apelos sentimentais, traduzidos como manifestações de amor ao próximo, como solidariedade humana ou como vocação e missão dos professores, sem levar em conta as condições concretas em que trabalham as inúmeras influências exercidas na educação pelos modelos econômicos que regem as políticas públicas. Então ela diz muita questão de ser bonitinho demais falar em inclusão escolar. O que acontece na prática não é bem assim. Você tem, por exemplo, professores que se negam a receber alunos de necessidades especiais numa sala. Ou quando recebem, tratam ele de uma forma indiferente. Ou seja, se ele tem alguma necessidade, ele tem que ser olhado com carinho, assim como todo aluno, mas com carinho especial. Então, o que acontece? Os educadores acabam tratando eles como alunos comuns, mas não no sentido de um ato pedagógico, mas no sentido de desleixo mesmo. É isso que o Eric Plaisant e a Rosita chamam de moralismo abstrato. Olha o que ela diz. A presença física, como justaposição, como argumento, não garante que os aprendizes estejam integrados uns com os outros. Ou seja, não é só você incluir, colocar um aluno desse na sua escola, que a escola se torna uma escola inclusiva, aprendendo e participando de toda a atividade escolar. Além da inserção física, é indispensável que todos os estudantes sejam beneficiados com a inclusão na aprendizagem e com a inclusão social, exercitando e desenvolvendo a plena cidadania. Tudo bem? Ela faz aqui também uma reflexão muito legal sobre a tolerância. A tolerância é um dos braços desse moralismo abstrato em referente à inclusão. A tolerância é o ato de você realmente tolerar a pessoa. Tá? Então, quando você passa a incluir por tolerar a pessoa, ela acha isso um equívoco, uma mesquinharia tremenda.
Olha o que ela diz: a tolerância, quando é utilizada como forma de apelo para garantir a presença de aprendizes em situação de deficiência nas turmas comuns, pode ser considerada como um desdobramento do moralismo abstrato. Em determinadas situações, a tolerância pode equivaler à acomodação ao status quo, ao fatalismo. É como se você dissesse aqui: eu tenho que tolerar aquele que é diferente, e ele é diferente, eu vou fazer o quê? Tudo bem? É isso que ela chama de tolerância ou o mal que a tolerância pode provocar em relação à inclusão escolar. E concluindo, no que tange às pessoas que apresentam necessidades especiais decorrentes de uma situação de deficiência ou não, penso que a tolerância, como uma espécie de favor, de gentileza em aguentar e suportar a presença, ao lado do respeito à diferença, como forma de aceitação passiva do outro, estão no conjunto de práticas de moralismo abstrato e utópico e na contramão da ética da inclusão. Ou seja, é feio você simplesmente incluir e ver o outro como um fardo, tolerar, aguentar, suportar aquele fardo. Nesse trecho da obra, Rosita vai trabalhar o conceito de pantoja-montoan. Esse conceito diz referente ao quê? Ao desmonte de todos, o fim de todos os serviços oferecidos a portadores de necessidades educacionais. Todos eles deveriam ser matriculados na rede regular de ensino, nas classes comuns, e o tratamento a eles seria um atendimento educacional especializado, ou seja, eles sairiam dessas instituições especializadas e estudariam na rede regular de ensino. Lá eles teriam um atendimento educacional especializado dentro da rede de ensino. Tudo bem? Aqui a Rosita apresenta as dificuldades da inclusão escolar. Só que a principal delas que ela mostra é o quê? Que os sistemas de governo, sistemas municipais, estaduais, federais de educação, eles devem ter em mente que não é somente o aluno que deve ser incluído, mas toda uma organização. Aquela nos chama a atenção da pauta ainda de inclusão escolar, ou da ideia de inclusão escolar amadurecida nos gestores educacionais, nos professores, a pauta de recursos, ou seja, antes de se pensar em inclusão escolar, se deve pensar em como fazê-la. Não adianta você simplesmente incluir um aluno em uma determinada escola sem que a escola apresente condições físicas, econômicas ou qualquer outra condição para a permanência desse aluno na escola. Porque você vai fazer o quê? A exclusão na inclusão. Você acaba incluindo e no processo de inclusão ele se torna uma tremenda exclusão. Então, Rosita chama muita atenção para isso. E vários autores também. Tá? Alguns autores dizem o mais, que esses processos que vêm ocorrendo de inclusão em sistemas principalmente estaduais de educação, nada mais é do que um processo de exclusão, porque você priva ele de até um atendimento que seria mais especializado nas outras instituições como a PAI e joga ele numa rede regular sem nenhum comprometimento, sem nenhum preparo, sem nenhuma organização. Tudo bem? Então a Rosita chama muita atenção para essa dificuldade existente da inclusão escolar. Agora vamos começar a terceira parte do nosso encontro, que é refletirmos sobre 10 exercícios que tratam especificamente dessa obra da Rosita e sobre a temática de inclusão escolar. Professor Xavier, vamos lá, ó. De acordo com Carvalho, Rosita Edler Carvalho, 2004, para promover a educação exclusiva precisamos. Então, do que a gente precisa para promover uma educação inclusiva? Alternativa A: enfrentar os mecanismos de exclusão existentes no sistema educacional, ampliando-o, diversificando suas ofertas, aprimorando sua cultura e práticas pedagógicas e, principalmente, articulando-as com as políticas públicas. Alternativa B: criar a cultura da inclusão com urgência, para que todos os portadores de necessidades especiais tenham condições de conviver com crianças consideradas no padrão de normalidade. Então, será que educação inclusiva é isso? Alternativa C: incluir concretamente, colocar os portadores de necessidades especiais nas turmas de ensino regular.
pois a integração realizada há um longo tempo no sistema está superada e não oferece os benefícios da convivência. Alternativa D. Inserir o aluno com necessidades especiais numa turma de alunos ditos normais, como meio fundamental de garantir o exercício do convívio entre as diferenças, numa sociedade plural como a brasileira. E a alternativa D. Eliminar a exclusão dos portadores de necessidades especiais, grupo que não foi alcançado pelas medidas de inclusão que obtiveram sucesso com os alunos do ensino fundamental, conforme mostram as estatísticas de pesquisas da área. Como ouvimos ao longo do encontro, para Rosita, é muito claro que inclusão escolar é uma educação nas quais todos têm uma educação de qualidade, todos têm direito a uma educação de qualidade. Não é uma educação inclusiva somente para portadores de necessidades especiais. Se a gente partir dessa ideia, a gente vai ver que a alternativa correta é a. Olha o que ela fala, ó. Enfrentar os mecanismos de exclusão existentes no sistema educacional, ampliando-o, diversificando suas ofertas, aprimorando sua cultura e prática pedagógica, e principalmente articulando-o com todas as políticas públicas. Então a inclusão ela é uma política pública e que vai muito além de simplesmente você colocar um portador de necessidade especial em uma escola. É isso que a Rosita chama atenção. Então, isso a gente encontra na alternativa A. Alternativa B. Criar cultura da inclusão com urgência para que todos os portadores de necessidades especiais tenham condições de conviver com crianças consideradas. Não é só isso. Vai muito além disso. Não é só incluir portadores de necessidade especial. C. Incluir concretamente, colocar os portadores de necessidades especiais na turma de ensino regular, por exemplo. Não é só isso. Alternativa D. Inserir o aluno com necessidades especiais numa turma de alunos de estudo normais, como meio fundamental de. Não. Eliminar a exclusão dos portadores. Não. Então, inclusão escolar, você vê que a alternativa A é uma alternativa muito mais global. Tudo bem? Alternativa correta, alternativa A. Wolverine, segundo exercício. A proposta de educação inclusiva não é específica para alunos e alunas com necessidades educacionais especiais, outro termo que se escolha. Como processo contínuo, dialético e complexo, diz respeito a qualquer aluno que, por direito de cidadania, deve frequentar escolas de boa qualidade, onde aprenda a aprender os 4 pilares da Unesco, a fazer, a ser e onde participe ativamente. Inúmeros desafios são identificados e precisam ser removidos. Dentre eles, a Rosita diz, o aspecto atitudinal, de atitude, se destaca, particularmente pelos preconceitos e estereótipos com que a diversidade biológica tem sido tratada e internalizada no imaginário coletivo. Dentre as barreiras de atitudes, podemos destacar o medo perante alguém deficiente, a rejeição, a piedade, tadinho, a exaltação do modelo, ele é deficiente, né? E a adoração do herói, é quando você fala, nossa, ele é um herói, ele conseguiu fazer isso, né? Dos comportamentos registrados nas alternativas abaixo, o que melhor traduz a atitude de exaltação do modelo? Então, dentre essas atitudes, o medo, a rejeição, a piedade, a exaltação do modelo e a adoração do herói, qual dessas alternativas representa um deles, que é a exaltação do modelo? Vamos lá? Alternativa A. Você exalta o modelo quando você recusa interagir com pessoa com deficiência? Um aluno, familiares deste, outro operador de educação? Não, né? Então, quando você não se recusa a interagir, tá muito mais como rejeição do que como exaltação de modelo. Alternativa B. Usar imagem de estudante com deficiente como exemplo de persistência e coragem diante do demais. Nossa, ele é deficiente, ele conseguiu fazer isso e vocês não conseguem fazer nada, né? Será que isso é exaltar o modelo de deficiência? Ficou legal, né? Mas vamos para C. Elogiar com exagero a pessoa com deficiência pela mínima ação realizada na escola. Então, aquele portador de necessidade especial ou deficiência, ele faz uma ação, você fala, nossa, olha que ação brilhante, magnífica, né? Isso tem muito mais adoração do herói, né? Como se a pessoa fosse um herói por ter realizado uma mínima ação, do que exaltação de modelo. Então, por enquanto, a alternativa B está interessante. A D. Temer em fazer
ou dizer alguma coisa errada em torno de alguém com deficiência. Isso tem muito mais a ver com medo, né? Nossa, o que eu vou fazer agora? Né? Igual você tem alguns professores que têm medo, por exemplo, de falarem com um cego, né? Porque eles têm medo de cometer alguma gafe. Eu entendo. Então é isso que a alternativa D está trazendo. E a alternativa E, estimular a classe na realização de atividades pelas pessoas com deficiência como pseudo-participação. Isso é piedade pura, né? O que a Rosita chama de conceito abstrato, né? O moralismo abstrato. Ela condena veementemente isso, aquele falso conceito de piedade, né? Tanto que ela chama aqui na alternativa de pseudo-participação. Então, ficamos aqui com a alternativa B, tá? Usar a imagem do estudante com deficiência como exemplo de persistência e coragem. Isso é uma atitude de exaltar o modelo. Eu coloquei aqui o comentário para você, ó. A atitude A de rejeição, né? Recusar-se a interagir com pessoa com deficiência. Isso é uma atitude de rejeição. Exaltação de modelo, usar a imagem do estudante com deficiência como modelo, né, de persistência. Alternativa C, adoração do herói, considerar o aluno como sendo especial, excepcional, só porque ele realizou uma mínima ação. Tá? Alternativa D, medo, ter receio de receber um aluno com deficiência, ou mesmo outro profissional, você não sabe o que fazer, né? Teme em fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, cometer alguma gafe. E a alternativa E, conceito, né, atitude de piedade, sentir-se pesaroso e ter atitudes protetoras em relação ao aluno com deficiência. Não, tadinho, vamos fazer uma ação, uma atividade que ele participe e tal. Só que isso no sentido, assim, bem degenerativo. Tudo bem? Olha que exercício bacana, não é mesmo? Então vamos agora para o exercício 3. Ciclope aí, ó. O corpo docente de uma determinada escola da rede pública de ensino fundamental, após realizar uma avaliação para detectar as necessidades da escola, concluiu que seria importante estudar as questões relacionadas à educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Para isso, escolheram como apoio teórico o documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, documento do MEC, e o texto Educação Inclusiva do que estamos falando, da Rosita. Graças às contribuições dos dois textos, o corpo docente pôde acertadamente chegar à conclusão de que, vamos lá, educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e demais modalidades, e são disponibilizados serviços e recursos aos alunos e seus professores para sua utilização nas turmas comuns do ensino regular. Nossa, ficou bárbaro a alternativa A, né? Tá corretíssimo, bonitinha, mas vamos para B. Os educadores brasileiros estão de acordo com a forma de levar o sistema injetor de políticas educacionais e as escolas assumirem a orientação inclusiva. Nossa, isso é uma discussão ainda tremenda, tá? Esses educadores brasileiros, eles não estão de acordo, não. Lembra que eu falei que existe uma ala moderada, uma ala radical, e cada um pensa de uma forma? Então, a alternativa B é um distrator, ela está errada. C. A educação especial organizada de forma paralela à educação comum é mais apropriada do que a oferecida pela escola regular. Não. Quando se trata de aprendizagem, não. Educação especial organizada de forma paralela, não. Ela cada vez mais deve ser organizada dentro da educação comum. Tudo bem? É inserção, é inclusão. Sem inclusão, como pode ser paralela? D. A atual LDB, no artigo 59, não assegura a terminalidade específica àqueles educandos. Não, lógico que assegura. A LDB assegura, sim, essa terminalidade específica, que não atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental. Não, ela assegura, sim, direitos e deveres a essa terminalidade específica de portadores de necessidades educacionais especiais. E o atendimento educacional especializado deve, ao longo de todo o processo de escolarização, estar consubstanciado em proposta independente da proposta pedagógica. Não. A proposta de uma educação especial, de um atendimento educacional especializado, ela deve estar inserida na proposta pedagógica normal da escola, não deve ser independente, separada. Não onde há inclusão nisso. Se você já separa na proposta pedagógica, onde você inclui, então? Se na própria teoria já há separação. A alternativa correta seria a alternativa A. Quarto exercício. Vamos lá. Carvalho, Rosita, apresenta uma reflexão sobre as principais questões que têm sido discutidas
nacional e internacionalmente, quando se trata de educação inclusiva. A autora defende que a educação inclusiva deve ser entendida como: o que é educação inclusiva? A. É um atendimento específico para alunos com necessidades educacionais especiais. Não. Lembra, essa coisa da especificidade em pensarmos em educação inclusiva, ela é errada, tá? B. Uma ação destinada a minorias étnicas, religiosas, de grupos sociais, desvantagens. Não. Nem vou terminar de ler. Tá? Que fique claro para você, desde que nós estamos nos vendo, você refletindo, que não é só isso. C. A inclusão de pessoas com deficiência nas turmas comuns, ação também, não. O direito igual de cada um, interessante, hein? O direito igual de cada um de ingressar na escola e nela exercitar sua cidadania e aprender participando. Olha só, o direito de cada um, não só o direito de portador de necessidade especial, do deficiente, é o direito de todos nós. Isso é educação inclusiva. O atendimento educacional destinado a inúmeros alunos não com dificuldade de aprendizado, não. Tá? Então, lembra que a educação inclusiva é muito mais abrangente. Tempestade, exercício número 5. Para discutir o trabalho de educação inclusiva que tem sido feito nas escolas, a Rosita Edler Carvalho retoma os estudos realizados por alunos de mestrado e doutorado e estão sumarizados por Mendes, Ferreira e Nunes. Segundo a autora, esses estudos mostram que: alternativa A. Tem havido, de um modo geral, uma excelente articulação entre o projeto pedagógico das escolas e os trabalhos desenvolvidos nas classes especiais. Não, o Brasil está muito aquém ainda de uma inclusão legal, uma excelente articulação entre o projeto político-pedagógico, trabalho. Não. O Brasil ainda tem muito a caminhar. Toda alternativa que você vê nesse sentido, que falar que o Brasil tem uma excelente articulação, uma boa inclusão, está errada. Tá? O Brasil ainda está caminhando a passos muito lentos em relação à inclusão escolar. Alternativa B. A passagem de alunos das classes especiais para os comuns, como reintegração, tem ocorrido com facilidade. Não. Tanto para aluno quanto para o seu novo professor. Não. Alternativa C. Devem ser eliminados os serviços oferecidos como educação especial, posto que a educação inclusiva tem sido concebida como um preceito burocrático e administrativo. Não. Apesar de que hoje, infelizmente, ele é um preceito burocrático e administrativo, você não deve eliminar os serviços oferecidos como educação especial. D. As classes especiais não estão integradas no cotidiano da escola. Está legal. E os professores das salas de recursos nem sempre organizam seus planos de trabalho e juntamente com os da comuns. Tá bárbaro essa alternativa D. É essa mesma, tá? Então, quando você vê no Brasil alguma coisa sobre inclusão, parte para educar. Você falou assim, pela alternativa mais assim negativa, porque o Brasil é muito ruim ainda em inclusão escolar. Então a alternativa dele fala o quê? As classes especiais não estão integradas no cotidiano da escola, e é a verdade. E os professores da sala de recursos nem sempre organizam seus planos juntamente. Você já deve ter trabalhado, eu já trabalhei com classes assim de aceleração de estudos, de reforço, e a gente sabe o tanto que é difícil esse trabalho. A gente vê a dificuldade de muitos professores também realizarem trabalho nesse tipo de classe, e que você vê que o trabalho ainda é muito distante, né, de qualquer trabalho assim, geral de um todo na unidade escolar, não é mesmo? Alternativa E. A educação para todos implica a adoção da visão dicotômica, que identifica um sistema comum e outro especial de educação. Não, essa visão dicotômica ela vem. Por isso que é inclusão, porque você tem que separar essa dicotomia, você tem que acabar com ela para poder incluir. Se permanece essa visão dicotômica, como ocorre a inclusão? A alternativa correta era a alternativa D. Tudo bem? Sexto exercício. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, segundo Rosita Carvalho e outros, foi elaborada tendo como um de seus preceitos. Então, qual é o preceito dessa Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva? A. Uma das estratégias mais eficazes na educação especial é a terminalidade específica do ensino fundamental. Alternativa B. O primeiro passo para o bom funcionamento do sistema é a correta identificação dos alunos normais e especiais. Não. É uma palavra horrível, aluno normal e aluno especial.
Não, alternativa B não é. C. O conhecimento se constrói sem resultar na promoção de alguns alunos e na marginação de outros no processo escolar. Ficou legal, hein? Vamos ler de novo? O conhecimento se constrói sem resultar na promoção de alguns alunos e na marginalização de outros no processo escolar. Ficou legal? A construção se constrói numa cooperação, não exaltando um e marginalizando o outro. A alternativa C está muito legal. A D. Ambientes escolares inclusivos são fundamentados na identidade normal ou natural e na aceitação diferente. Não. Tá. Identidade normal? Então o outro que não é normal é anormal? O atendimento educacional especializado deve se constituir em um grande e complexo sistema educacional. Não, né? Porque se você dá ideia de complexidade demais, você acaba desestimulando qualquer tentativa nesse sentido. Então não é que você precisa estabelecer uma complexa rede educacional para incluir. Você tem escolas que incluem com condições assim até precárias, mas incluem bem. Tudo bem? Eu não estou dizendo que você deve incluir de qualquer maneira. Não, mas existem escolas com situações precárias ou com situações básicas que incluem muito bem, não é necessário no complexo todo. Então a alternativa aqui mais legal que eu achei é a alternativa C. O conhecimento se constrói sem resultar na promoção de alguns e na marginalização de outros do processo escolar. Tudo bem? Então seria a alternativa C. Gambit, sétimo exercício. Rosita Eder Carvalho aponta o que se chama de equívocos no debate brasileiro em torno da proposta de educação inclusiva. Segundo o argumento da autora, assinale V para verdadeiro ou F para falso. Então vamos lá. Ó. A educação inclusiva é um assunto específico da educação especial. Não. Não, não e não. Mais uma vez, a educação inclusiva não é só isso. Exigir o diagnóstico clínico para promover a inclusão de deficientes no ensino regular é uma medida exigida pelas políticas. Não. Lembra que ela chama a atenção desses relatórios, dos estigmas que às vezes fazemos com base nesses relatórios? O diagnóstico clínico, então a gente tem que passar todo mundo por um médico para... Não. Então, aqui, primeira é falsa, segunda é falsa também. Terceira, a inclusão é um processo contínuo e permanente que envolve a família, a escola, o bairro e não o fim em si mesmo. Perfeito. Então, temos aqui falso, falso e verdadeiro, que dá a alternativa C, né? Falso, falso e verdadeiro. Jean Grey. Oitavo exercício. Rosita Eder Carvalho, em seu livro Educação Inclusiva com os Pingos nos Is, faz uma análise do projeto político-pedagógico da escola sobre a ótica da inclusão. De acordo com essa autora, o PPP deve ser construído coletivamente e envolver toda a comunidade. É uma base do projeto político-pedagógico e de sua construção, contendo 3 dimensões centrais. Vamos ler. A cultural, que inclui os aspectos filosóficos que baseiam os objetivos a serem atingidos. Legal, o PPP tem que ser essa dimensão cultural, incluir os aspectos filosóficos, teóricos dos objetivos que a unidade quer atingir. 2. A individual, que inclui as capacidades individuais dos alunos com deficiências matriculados exclusivamente em classe especial. O grande problema desse item 2 é a palavra exclusivamente. Lembra, se é exclusiva, aonde está a inclusão? Se eles são matriculados exclusivamente em classe especial, cadê a inclusão? Tá? A alternativa 2 não é. 3. A dimensão central, a política, que inclui a organização interna da escola, os processos de comunicação e participação, vertical e horizontal, os vínculos com a comunidade e com os pais particularmente. Bárbaro, a 3 ficou legal, a dimensão central política. É a dimensão prática, que inclui a prática pedagógica em sala de aula, bem como os mecanismos de apoio aos alunos, professores e pais que deles necessitam. Então, qual a alternativa correta? Então, temos a 1, a dimensão cultural, a política prática, certa. A individual não, porque diz aqui exclusivamente em classe especial. Então, ficamos com o item 1, 2 e 3. Não, 1, 2. Opa, vamos voltar aqui, me perdi. 1, 3 e 4. O que dá alternativas? Isso, 1, 3 e 4. Alternativa B. Tudo bem? Fera!
Nono exercício. De acordo com Rosita Edler Carvalho, o diagnóstico como prática que ainda é exercida com a finalidade de tiragem do alunado. Então, você estabelece um diagnóstico, né, na educação inclusiva para a triagem do aluno. É uma das alternativas mais evidentes para facilitar a implementação da educação inclusiva. Você realizar uma triagem com os alunos. B. Mostra a conveniência de patologizar as deficiências, as dificuldades de aprendizagem. É uma conveniência, então, é bom, é conveniente para você. C. Serve para os procedimentos de aferição da aprendizagem dos alunos com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento. Tem sido uma das mais sérias barreiras que temos enfrentado para a implementação da educação inclusiva. Verdade, hein? E é instrumento de identificação que permite remover barreiras atitudinais e pedagógicas. Não. A alternativa correta aqui seria a alternativa D. A Rosita deixa bem claro a questão dessa triagem do aluno, dessa prática, como fosse uma prática de seleção. Estamos aqui falando dessa triagem no sentido mais pejorativo mesmo, tá? Que ela diz que é uma séria barreira para a questão da implementação da educação inclusiva. Você faz uma triagem, você escolhe quem deve estudar ou quem deve não estudar naquela unidade escolar. É como se você estabelecesse uma prova também, é um tipo de triagem. Ela demonstra contrária a essa ação, principalmente quando vem da rede pública de ensino. Então, alternativa D. E por fim, o magneto. 10º e último exercício do nosso encontro. Conforme Carvalho, Rosita Edler Carvalho, inclusão como desejável e necessário movimento para melhorar as respostas educativas das escolas para todos, com todos e para toda a vida deve preocupar-se com. Essa inclusão deve se preocupar-se com a remoção das barreiras para a aprendizagem e para a participação, o não envolvimento dos responsáveis pela saúde escolar, o efetivo diagnóstico psicopedagógico multiprofissional, os esforços do sistema de ensino para a aquisição de mais material, a contratação de professores mais jovens e comprometidos. Então, quando você deseja incluir, você deve se preocupar com o quê? Com contratar professores mais jovens comprometidos? Mais jovens comprometidos? Não, né? Alternativa C. Esforçar pelo sistema de ensino para a aquisição de mais material, ou seja, você, para promover a inclusão, deve preocupar-se principalmente com a aquisição de material, contratação de professores, um diagnóstico psicopedagógico multiprofissional, você tem que contratar uma série de profissionais para estabelecer um diagnóstico. Essa é a preocupação de uma escola que inclui. O não envolvimento dos responsáveis pela saúde escolar? Não, né? E a remoção das barreiras para a aprendizagem e para a participação. Essa é a alternativa mais correta e a única, aliás. É você preocupar em remover barreiras para a aprendizagem e para a participação de todos. Não só de deficientes, portadores de necessidades especiais. Educação inclusiva é para todos. E com isso nós vamos finalizando o nosso encontro de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários que nós vamos nos correspondendo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.